A personalidade humana. Este é o tema do nosso 8º programa da série Conceitos Fundamentais da Psicologia, que acontece aqui todas as sextas-feiras. E no programa de hoje, nós vamos trazer para você o significado da personalidade. Será que você sabe o que é que significa a personalidade? Pois bem, este é o tema do nosso programa. Então, se você já gostou do tema, com muita personalidade, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no nosso canal. Todas as semanas a gente traz vídeos aqui com dicas, orientações sobre a psicologia. Dá um trabalhão fazer, gravar os vídeos, editar, depois postar. Então não custa nada para você deixar aí o seu like e inscreva-se no nosso canal para ficar sempre antenado com as nossas novas publicações. Muito bem, a personalidade. Será que você sabe o que é a personalidade? Esse termo ele é usado em vários contextos e, claro, de uma forma muitas vezes equivocada. Talvez você já ouviu pessoas falando para você que fulano não tem personalidade. Ou então, fulano é uma personalidade forte. São termos do senso comum bem equivocados, tá? É comum também utilizar o termo personalidade com outros significados, como, por exemplo, personalidade jurídica, quando a gente quer se referir que aquela empresa, aquela instituição tem uma personalidade jurídica do ponto de vista legal. Também podemos dizer que uma pessoa, pensando aí em qualificá-la, ela é uma personalidade, né? Uma pessoa que tem status, que tem conhecimento, ou que é uma referência. É claro que todos esses termos não estão relacionados ao tema do nosso programa. São termos do senso comum, alguns, e outros são termos relacionados a determinadas situações específicas. O que nós queremos falar é a personalidade. Personalidade humana. Qual é o conceito da personalidade? Pois bem, os psicólogos e os teóricos da personalidade, isso mesmo, nós chamamos teóricos da personalidade, normalmente médicos, psicólogos, estudiosos da ciência do comportamento humano, estudam esse construto psicológico há décadas. E eu digo aqui para você, não é fácil encontrar uma definição do que é a personalidade. De uma forma geral, os teóricos, os psicólogos, têm uma conceituação que eles acreditam que define um pouco melhor, um consenso que essa definição ela traz um pouco melhor o entendimento do que é a personalidade. Então essa definição seria mais ou menos assim. A personalidade é um conjunto persistente de comportamentos, de pensamentos e de sentimentos que o indivíduo tem em relação a si mesmo e em relação ao ambiente ao qual ele está inserido. Vou repetir. A personalidade é um conjunto, ou seja, não é um item ou uma determinada característica, ela é um conjunto, é persistente. A pessoa ela tende a manter esse comportamento, esse sentimento, esse pensamento de uma forma persistente em diversas situações. E quais são as características que compõem a personalidade? Sentimentos, comportamentos e as emoções. E é exatamente por isso que os estudiosos da personalidade, eles quando estão investigando, e quando nós, psicólogos e psicólogos, estamos avaliando a personalidade, a gente procura identificar indícios de comportamento, emoções e sentimentos que normalmente a pessoa age, faz, pensa ou se comporta. É claro, uma observação, e também faz parte da personalidade a avaliação de indicadores, comportamentos, pensamentos e sentimentos de um indivíduo em situações que fogem do seu dia a dia. Ou seja, como ele se comportaria, age, pensa ou sente em uma determinada situação e foge o padrão do seu comportamento. E já trago uma dica aqui para você. É considerado normal algumas mudanças de comportamento, pensamento e sentimento de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos. Por exemplo, você possivelmente, no trabalho, tem alguns comportamentos, algumas formas de pensar, de agir, de sentir, que difere do papel quando você está como pai, como mãe, como filho, como companheiro ou como companheira. Isso é normal. Inclusive é considerado até um transtorno de personalidade quando o indivíduo ele é inflexível, né? Ou rígido, como a gente diz, quando ele mantém o mesmo comportamento, pensamento e sentimento, independente do contexto ao qual ele está inserido ou principalmente do papel que ele está exercendo.
Então, é o pai que, quando está em casa, trata a família, os filhos, os amigos, da mesma forma como ele trata o funcionário ou o colaborador. É a mãe que procura lidar com as pessoas do trabalho, da mesma forma como ela lida com os filhos. Veja que vai trazer problemas aí para o seu ambiente, para o seu trabalho. O outro extremo também é desadaptativo e é indicativo de transtornos, quando a pessoa não tem um padrão de comportamento. Você talvez já lidou com pessoas que você nunca sabe como é que ela vai agir, como é que ela vai pensar, como é que ela vai sentir. Olha que instabilidade, que insegurança de lidar com essas pessoas. São pessoas, o termo mesmo é esse, perdão, instáveis, né? Instáveis emocionalmente. Então a personalidade, para a grande maioria das pessoas, ela vai ter um padrão de comportamento, sentimento e de emoções persistentes e que a pessoa normalmente vai agir, pensar e sentir daquela forma. As principais escolas da psicologia, ou pelo menos as escolas mais clássicas, elas têm um entendimento um pouco diferente da configuração do que seria a personalidade. Por exemplo, uma das teorias mais estudadas em todo o mundo é a teoria de traços da personalidade, dando destaque principalmente à teoria Big Five, as 5 grandes dimensões da personalidade. Segundo essa teoria, nós temos traços que seriam tendências de comportar, de pensar e agir já desenvolvido desde a infância, inato, e que esses traços eles podem ser reforçados ou inibidos de acordo com as nossas experiências, os nossos comportamentos. E esse conjunto de traços, que parte é herdada, parte é desenvolvida pelo relacionamento, pelo contato com o ambiente, ele leva o indivíduo a ter uma certa tendência de comportamento. Já uma outra teoria, teoria psicodinâmica, na qual inclusive a psicanálise está inserida, ela entende que a personalidade é formada por forças dinâmicas influenciadas principalmente pelo nosso inconsciente, pela nossa inconsciência, e essas forças dinâmicas, essas pulsões, esses desejos, eles influenciam como nós nos comportamos, como nós pensamos e como nós sentimos. Uma outra teoria, que é uma teoria clássica da psicologia, a teoria humanista, entre elas a teoria de Carl Rogers, a teoria centrada na pessoa, a própria Gestalt, é uma teoria que vê que o fator principal da personalidade é a busca da autorrealização. Então, o que influencia principalmente o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossos sentimentos, é a autorrealização do indivíduo, é a busca que o indivíduo tem em se autorrealizar. E, inclusive, os transtornos estariam relacionados a esse afastamento do verdadeiro eu, né, da autorrealização. Existem diversas outras teorias, inclusive teorias mais recentes, como a teoria baseada, a teoria da personalidade adaptativa, a teoria da personalidade integrativa, que procura integrar vários conceitos, né, dessas diferentes abordagens, inclusive teorias da personalidade influenciada pelas neurociências, onde procura-se estudar o impacto, né, do funcionamento da mente, as áreas do cérebro, para o nosso comportamento, para definir quem nós somos verdadeiramente. Um ponto é claro para todas essas teorias. Personalidade é um dos construtos psicológicos mais complexos e que há discordâncias, inclusive, sobre a formação da personalidade. Até quantos anos nós estamos com a nossa personalidade formada? O fato hoje, claro, é que nós estamos constantemente, o tempo todo, mesmo sendo adulto, trazendo novos fatores, novos indicadores, novas características para a nossa personalidade. Mas sim, nós mantemos uma estabilidade e tem pontos da nossa personalidade que dificilmente mudarão com a nossa interação com o ambiente. Mas é claro que essas teorias, pelo menos a grande maioria das teorias hoje, defende que a nossa personalidade ela é constituída por 2 grandes fatores. Fatores biológicos, genéticos, que nós herdamos. Olha que interessante. As teorias defendem, a grande maioria das teorias hoje defende isso, que parte do nosso comportamento, de parte do nosso padrão emocional, que parte da nossa capacidade, inclusive, de pensar, é herdada geneticamente dos nossos pais, dos nossos antepassados, e outra parte é constituída pela nossa interação com o ambiente. Então, a personalidade é um dos construtos psicológicos mais estudados e mais complexos que a psicologia enfrenta aí nos seus diversos
serviços psicológicos, nas suas pesquisas, nos seus estudos. Este foi mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje, abordando a nossa série Conceitos Fundamentais da Psicologia, trazendo luz aí para esse construto tão complexo, mas cá entre nós, tão importante para a nossa psicologia, a personalidade. Até o próximo programa, até os próximos vídeos com mais dicas e orientações aqui no nosso canal. Grande abraço.